Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sônia. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Padre Wesley. Sua bênção, Padre. Seja sempre bem-vindo. Estamos mais uma vez no oratório virtual. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicater super tecta, uma tradição livre, pregando o Evangelho sobre os telhados. Hoje vamos falar da poesia de Augusto Friedrich Schmidt. Ler poemas, falar da vida, da obra, e ler poemas dele. Dar várias dicas. Boa noite, digníssima Alex Leila, escritora e romancista, professora. Esperar o pessoal ia entrar um pouquinho mais, faremos o Ângelus e aí começaremos nossa conversa. Nossa conversa não, nosso monólogo, né? Eu falo e vocês escutam. O oratório virtual é uma iniciativa católica do padre Gilson Magno dos Santos, nosso querido e grande padre Gilson Magno. Boa noite, Ana Maria. E temos, cresce cada vez mais, né? Mas só cresce com a ajuda de vocês. E nós temos, digamos, outros braços, outros afluentes, digamos assim. Temos esse perfil aqui, que é do oratório virtual, né? PE Gilson Magno. Temos o site é oratoriovirtual.org, www.oratoriovirtual.org. Temos a rádio Oratório Virtual, que está vocês entrando no site, é facílimo de achar, acima à direita no site vocês vão encontrar o link para a rádio. Boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. Temos também o perfil no YouTube, o canal no YouTube, né, que é Oratório Virtual TV. Precisamos realmente divulgar esse canal cada vez mais, porque precisamos de seguidores lá para podermos fazer nossas lives lá também, né? Estamos preparando o Christian Day, né? O ano passado tivemos, foi uma grande festa. Este ano será no dia 19 de novembro. Então, precisamos divulgar cada vez mais o canal do YouTube para que possamos fazer lives lá, né? Só depois de 1000 seguidores é que conseguiremos, que ele propicia fazer lives. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Então, cada um ajudando, divulgando, né? Passando o perfil, compartilhando, indicando, e também você se tornando seguidor lá do Oratório Virtual no YouTube, né? Oratório Virtual TV. É fácil de achar. Eu estou entrando aqui, estou com o computador na frente, entrando para ficar mais ainda, né, visível. Temos um material incrível. Temos no momento 698 inscritos. Então, se possível, peço a vocês encarecidamente divulguem, né? Se inscrevam nesse canal, né? Boa noite, Eli. Eli, eu não esqueci seu livro, viu? Esta semana agora seu livro vai chegar aí. Elitânia, minha querida Elitânia. Boa noite, seja bem-vinda. Então, peço mesmo, né, que vocês divulguem e se inscrevam no canal Oratório Virtual TV no YouTube e todos os outros canais. Se vocês entrarem no site oratoriovirtual.org, tem um material incrível também, né? Crônicas, poemas, textos, vídeos, fotografia, e assim também temos no canal no YouTube. A ideia é, né, divulgar o Evangelho por meio das artes, né? Então, o trabalho é realmente de propagação da fé.
né? Cada um fazendo devagarzinho, um pouquinho, e todos nós somos irmãos e vamos juntos, né? Sob a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Deus em primeiro lugar. Muito bem. Belo título de perfil no Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Me parece que é a foto de uma moça. E hoje nós vamos falar da poesia de Augusto Frederic Schmitt, que, por sinal, nós moramos numa rua próxima à rua Augusto Frederic Schmitt, aqui em Salvador. Para quem conhece Salvador, é uma rua que fica na Barra, que saindo da Avenida Centenário. É uma rua até longa, né? É quase toda reta, digamos assim. Salvador é difícil encontrar ruas retas, né? Então é uma rua toda reta e ela fica entre o Shopping Barra e o supermercado Bom Preço, que deve ter mudado de nome, mas eu não sei o nome, não me lembro. Fica mudando o nome, no meio do campeonato fica mudando de nome, aí eu me perco todo. Então vamos falar hoje sobre a poesia de Augusto Frederic Schmitt. Eu quero dar algumas dicas, sugestões. Aqui é uma antologia, né? Antologia Augusto Frederic Schmitt, vai sair ao contrário aí. Mas essa editora é uma editora que eu realmente recomendo. Essas edições é da Global. E eu vou explicar por quê, mas antes, já estamos próximo do Ângelus. Façamos o Ângelus. E aí eu começo a falar da poesia, de tudo um pouco mais. O Alex está me lembrando que aqui é Big Preço, pronto. Aí de Bom Preço para Big Preço deve ter sido algum problema interno, né? Essa mudança é igual o Shopping Iguatemi, muda para Shopping da Bahia. Ninguém vai chamar Shopping da Bahia. Ninguém. É sempre o Shopping Iguatemi, né? Salvador tem essas coisas de mudam o local. E aí falam, lá na antiga Coca-Cola. Vocês falam isso para alguém que é de fora de Salvador, como é que a pessoa vai achar? Nem vai saber onde é a antiga Coca-Cola, né? É lá na Lucaia, que é outro lugar também, mas onde é a Lucaia. Enfim, coisas do soteropolitano. Então vamos ao Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Orai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, reconhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Então é isso, agora vamos começar. Boa noite, Geraldo, meu querido Geraldo. Geraldo Batista, que tem meu sobrenome, né? Batista. Vocês vão ouvir uma música de fundo aí, é a vizinha do outro lado da rua, ligando o som bem alto, mas é o Ângelus, a Ave Maria. Bem, eu indico, por que eu indico essa edição, né? Se ficar muito alto, se estiver atrapalhando, eu espero que não. Vocês estão me escutando bem, só dá um joinha que aí eu faço qualquer outra coisa para aumentar o som. Todo mundo está escutando? Um joinha e aí eu
continuo. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Bom, essa coleção é o seguinte. Essa coleção, ela tem sempre no final, né? No final mesmo, ela tem aqui, ó. Tá vendo essa lista? Melhores contos aqui. E ela tem também 3... Obrigado, gente. Quem disse sim, muito obrigado. Geraldo, Eli, Ana Maria, Alex, muito obrigado. Então, esse final, ela tem a lista de contos, também em outras edições vão vir lista de crônicas e lista de poemas. Então, os melhores contos, as melhores crônicas, os melhores poemas. E o que acontece? Muita gente me pergunta, mesmo gente já que está há algum tempo já lendo, já conhece um pouco de literatura, o que ler, né? Quais os autores que devem ser lidos. Nessa edição você vai ter o Caminho das Pedras, né? Essa edição é a editora global e ela sempre vai fazer esses melhores poemas, melhores crônicas e melhores contos. Aqui nos melhores contos, né, não está em ordem alfabética, mas você pode ler em qualquer... O que você encontrar, você vai lendo. Meu querido Cláudio God, abração, Cláudio, um amigão, irmão meu, preparando o livro de poesia dele. Se Deus quiser, a gente lança esse livro este ano, né, Cláudio? Ainda tem umas traduções maravilhosas. Eu vou trazer Cláudio aqui, né? Trazer aqui. Aqui em casa ele vem sempre, mas aqui no oratório, para lançarmos uma tradução que ele está fazendo, uma coisa incrível, né? A tradução de uma mística da Igreja Católica e também o livro dele. Não é isso, Cláudio? Então, essa coleção, você tem o primeiro da lista aqui nos melhores contos, Aníbal Machado, né? O grande Aníbal Machado, que hoje praticamente eu acho que ninguém nem se lembra direito. Na década de 90 ele era bem lido, né? E ele tem 2 livros, são 2 livros de contos. Eu recomendo os contos porque eu acho que é um dos únicos romances dele, que é o João Ternura, e é um romance falho, na verdade. Funciona em partes, né? Mas os contos não, os contos são maravilhosos, são muito bons, que é A Morte da Porta Estandarte e o nome da outra, eu me lembrei esses momentos atrás e esqueci. Enfim, mas Aníbal Machado, né? Tati a Garota. Tati a Garota são 2 coleções de contos dele, Aníbal Machado. Lígia Fagundes Telles é o segundo nome aqui, que a Companhia das Letras lançou a coleção, a obra completa de contos, né? Lígia é a nossa dama, nossa diva da contística em língua portuguesa, né? E você tem Breno Ascioli, que é um alagoano que praticamente ninguém nem se lembra, nem se fala mais. Mas é um contista diferenciadíssimo, porque os temas dele é mais angústia e o desespero humano. É um contista bem denso. Ele morre, eu fiz uma colinha aqui, ele nasce em 1924 e morre em 1966. Então veja, eles têm aqui uma lista maravilhosa: Marcos Rebelo, Moacir Sclia, Machado de Assis, Héberto Salles, e aí vai. João Antônio, e por aí vai. Então, aqui você tem o Caminho das Pedras nessa coleção. Eles fazem, geralmente, uma seleção de livro a livro, seja de crônica, de conto ou poesia. Tem um estudioso que vai fazer uma introdução muito boa, que é um ensaio bacana, apesar de não concordar aqui e ali com muitos desses ensaios, mas isso não importa, é bom ler, né? E aqui eu queria mostrar também, pronto, aqui eu vou pegar a lista eu falei a lista de contos, aqui, por exemplo, tem a lista dos poetas, né, os melhores poemas. Castro Alves, Ledo Ivo, Ferreira Goulart, Mário Quintana, Carlos Pena Filho. Então, gente pra caramba aí, que vocês podem se guiarem, né, por essa lista, e aqui está o verdadeiro Caminho das Pedras, para quem quer começar a ler, ou já leu, ou tem dúvida do que ler, ou não sabe o que ler, entendeu? E também tem as melhores crônicas, né? Machado de Assis, José de Alencar, Manuel Bandeira, José Castelo, Marcos Rebelo, Cecília, Ledo Ivo e tudo mais. Então é uma coleção que eu indico também por isso, né? Porque ela, além de ser didática, não é só um didatismo bobo, é um didatismo muito sério e bom. Então aqui a edição do Augusto Friedrich Schmidt, né? É feito pelo Ivan Marques, a seleção e o ensaio. E eu quero começar falando um pouco da biografia
do Augusto Frederico Schmitt, que hoje está meio esquecido, né? Mas a poesia completa dele, que eu tinha, eu conheço bem a poesia do Schmitt, eu li, mas nessas mudanças de casa, né? Eu adquiri essa obra completa, publicada pela Top Books, né? Um ensaio maravilhoso do Gilberto Mendonça Telles, de introdução, né? A obra de Schmitt é grande, né? E é caudalosa e é muito repetitiva. Isso é uma das críticas negativas que a crítica faz, né? A obra dele. Então, uma antologia, né? Tá de bom tamanho. Se você se apaixonar demais, vai para a obra completa. Então, o Augusto Frederico Schmitt nasceu no Rio de Janeiro em 1906, né? E ele, eu quero indicar, e ele morre em 1965, né? Como ele brincava, ele era um homem, ele não foi um homem da vida literária, né? Ele foi uma coisa raríssima, que é a junção de um poeta e homem de negócios, né? E realmente ele se deu muito bem nos negócios. Então ele viveu realmente mais a vida de negócios. Ele não teve vida literária, mas foi um grande poeta. É um grande poeta, né? E eu li também, que na verdade eu não li todo, li uma parte, né? Uma parte de uma biografia romanceada dele. Um amigo me deu, publicada em 2005, e o nome quem quiser, depois de atrás, é bacana, mas eu não li tudo porque não deu tempo e se perdeu aqui em casa em algum canto aí, no meio desse monte de livro, que é Quem Contará as Pequenas Histórias. E é realmente uma biografia romanceada que fica muito mais interessante, né? O Schmitt, pra vocês terem uma ideia, ele é um descobridor de talentos, foi um grande descobridor de talentos, né? Por exemplo, ele lançou escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, olha as figuras, Marcos Rebelo, Armando Fontes, que é um romancista que hoje está para mim bem esquecido, José Geraldo Vieira, que está sendo relançado aí pela editora Sétimo Selo, Lúcio Cardoso, o grande Lúcio Cardoso, que eu indico A Crônica da Casa Assassinada, né? E ele também, figuras desse porte aí, né? Você vê que o homem realmente tinha um faro aguçado para lançar grandes escritores. E ele também lança a primeira edição de Casa Grande e Senzala, né? do grande pernambucano Gilberto Freire. Então vejam aí que o Schmitt tinha realmente uma coisa raríssima, juntou o grande poeta com o grande homem de negócios, né? Antes de entrar, eu quero falar um pouquinho, antes para simplesmente situar a obra, né? Falar um pouquinho da obra do Augusto Freire Schmitt. Ele também foi um memorialista, tem o Galo Branco, que é o livro de memórias dele. Mas ele fica mais conhecido, ele é mais conhecido realmente como poeta. Então a obra poética, como eu falei, é longa, caudalosa e repetitiva. Repetitiva porque ele usa, é um dos grandes recursos, dois grandes recursos utilizados na poesia por Augusto Frederico Schmitt. Um é o paralelismo. Paralelismo é repetição da mesma ideia num poema, né? Como, por exemplo, eu vi, não sei o que, não sei o que, eu vi, não sei o que, não sei o que, eu vi. Então, essa repetição é um paralelismo, né? A mesma repetição da ideia. E ele também tem muito a característica da repetição do verso inteiro, que é como funciona como um refrão, né? E uma outra coisa é a salmodia. A salmodia lembra aquele verso bíblico, o verso salmódico, como se diz, né? Os salmos, aquele verso longo, né? Musical, parece uma ladainha. Então ele vai trabalhar em cima, são duas características bem relevantes da poesia dele. Veja que o primeiro livro do Schmitt, né? Estamos falando de um lançamento de 1929, é o primeiro livro dele, né? 1928, que é Canto do Brasileiro. O Canto do Brasileiro, como ele 28 ali, ainda estamos ali, né, sofrendo, ou melhor, começando a
sofrer no sentido do sentir, né? As consequências da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, parece ser um livro muito ligado a 22, mas não é. É exatamente o contrário. Para vocês terem uma ideia, né? A poesia dele não tem nada de 22, nada, 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 né? É tanto que ele começa. Canto do Brasileiro é um poema só longo, né? Bem derramado. A primeira estrofe do Canto do Brasileiro. Não quero mais o amor, nem quero mais cantar a minha terra. Me perco neste mundo, não quero mais o Brasil, não quero mais geografia, nem pitoresco. Né? Vocês vejam aí que não tem nada com 22. Então, ele aposta realmente no verso livre, na salmodia, né? No paralelismo, na repetição e nessa poesia caudalosa. E ele vai ter uma coisa que ele vai fazer o seguinte, que é a utilização das palavras e imagens do lirismo de todos os tempos. O que é isso? Bom, palavras como flor, fonte, né? Pedra, nuvem, estrela, rio, tudo isso vai aparecer repetidamente do primeiro ao último livro de August Friedrich Schmidt, né? De forma muito, muito, muito repetitiva. E é nessa aposta que ele vai se empenhar, é isso que ele vai apostar na poesia dele. Porque, veja, há obras poéticas, e aqui é uma forma de ler obras poéticas, há obras poéticas que são pequenas, densas e resumidas. Né? O caso, por exemplo, de um Manuel Bandeira. E é também o caso de um Euridice Fontella, poetisa paulista. Obra pequena, né? Densa e... esses dois, Manuel e Euridice, apostaram nisso. Nessa pequena é porque cada um trabalha de uma forma. Mas há poetas contrários a isso. Não é que é pior ou melhor. É apenas que é diferente. No caso do August Friedrich Schmidt, que a obra é longa, grande, e aqui o que eu tenho em mãos é apenas uma antologia, ele aposta nesse caudal. Ele não para. É um rio mesmo. Né? É tanto que é uma das críticas negativas que a crítica vai fazer a ele. Assim também, por exemplo, a aposta no excesso, como a poesia de Ledo Ivo. Ledo Ivo apostou mesmo no excesso e temos que ler a poesia dele assim, nesse conjunto. A poesia de August Friedrich Schmidt também tem que ser lida assim, nesse conjunto, né? Com esse olhar. Você não precisa ler tudo, mas nesse olhar. E eu vou começar então com um poema. Deixa eu ver onde está o poema, em que livro, né? Só para situar vocês também. Está em Pássaro Cego, que é de 1930, o livro, e chama-se Paisagem. Uma outra característica da poesia de August Friedrich Schmidt é que até o Mário de Andrade falava isso, né? Mário foi um grande crítico, né? Como realizador literário eu não gosto tanto, a não ser os contos, né? Quem for ler o Mário de Andrade, procure os contos e a crítica. Tem um livro dele que é um negócio maravilhoso, que é O Empalhador de Passarinhos. É um grande livro de crítica. Mário tinha um olhar para a crítica, assim, para ler poesia, em todos os seus gêneros, na verdade, da literatura, impressionante. Eu fico realmente até hoje abismado da inteligência dele nesse sentido. O Mário de Macunaíma e essas besteiras outras aí não me chama atenção, eu acho muito ruim. Boa noite, Janice. Boa noite, Ana Maria. Sejam bem-vindas. Estamos no oratório virtual, orando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma outra característica é que a poesia de August Friedrich Schmidt, no seu todo, ela é diáfana. Ela parece não se referir à realidade iminente. Paisagem, pessoas, coisas, né? Socialismo, nada disso entra na poesia de August Friedrich Schmidt. Não entra mesmo. Né? É uma poesia espiritualista por natureza. E ele foi muito criticado por isso, o que é uma idiotice, na verdade. Né? No Brasil tem aquela coisa de que certas poesias a poesia tem que seguir determinados parâmetros e acabou. Por exemplo, o parâmetro João Cabral de Melo Neto, poesia concisa, substantiva, seca, né, antimusical, mas aí é apenas um dos parâmetros da poesia. A outra tem o outro lado. E aqui nós temos o contrário, o antípoda, né, do João Cabral, que é o August Friedrich Schmidt. Essa poesia que fala realmente... Vou ler o poema e depois a gente começa. Eu comento um pouco.
que não tem paisagem, né? É espiritual. Paisagem. Veja que ironicamente chama-se paisagem o poema. Nos pontos mais escuros as luzes surgirão. As luzes serão, porém, frias e diferentes. Haverá apenas uma grande planície. Será chegada a hora de nos encontrarmos. As horas, porém, não contarão mais, porque tudo parou e as casas desapareceram. Viremos de lugares diversos, tão diversos que, enfim, saberemos que bem próximos estivemos e que só não nos encontramos porque fomos cegos. Estarás ansiosa e cheia de angústia para me rever, e eu estarei profundamente temeroso de que não me reconheças como estou. Todas as saliências desaparecerão no lugar. Só a planície se estenderá diante de nós, só a planície já iluminada cruamente. Será a hora de nos encontrarmos. Tentarei inutilmente fugir, porque todos os caminhos terão desaparecido e as portas todas fechadas estarão. Só outras sombras avistarei muito longe, lentamente aproximando-se de nós para o encontro. De resto, uma nudez absoluta envolverá tudo. Eu, porém, me conservarei como estou, e as minhas fraquezas, meus sentimentos, minhas complexidades não se diluirão na diferença total do ambiente. E no grande, no último mistério, todo o mistério estará para sempre acabado. Veja que poema, né? Meu Deus do céu. Veja que parece que ele está falando... Aqui tem uma poesia de atmosfera, uma poesia que cria um contexto, né? É a poesia que sugere do que define. Ela não define nada, ela só sugere, né? Quando ele diz, por exemplo, haverá apenas uma grande planície. O leitor não precisa saber que planície é, onde é que está. Aqui parece que ele está descrevendo um tipo de céu, ou pelo menos uma ambiência de céu, um certo clima, né? Parece que está, não é terra mais, mas também não é o céu enquanto céu, né? Ó, o meu querido Henrique também aqui, este ano o negócio está sério, gente, o negócio da poesia. Eu falei de Cláudio, que vai lançar livro e tradução, o Henrique Nascimento também, né? Vai lançar este ano um livraço, Pássaros na Noite. E ele diz aqui, poema muito forte, mesmo delicado, e que fecha. Exatamente, Henrique. Não, o Augusto Frederico Schmidt é impressionante. Então vejam aí que ele né, o que ele cria, o que ele sugere desse encontro com essa pessoa, dessa mulher, né? Quer dizer, eu nem sei se é uma mulher, mas parece que sim. Eu fui lendo e não fui pensando, eu fui me deixei embalar pelos versos, mas parece que é uma mulher. E não é mais a terra, mas também não é o céu, é algo, parece algo entre céu e terra, mas um pouco acima, né? Então, a leitura da poesia dele, você entra, ela sugere, ela não vai definir nada. Vai ficar falando de pedra, como João Cabral e tal. É um outro tipo de poesia. Veja que aqui eu não estou falando de melhor ou pior, apenas de diferenças e muito, muito, muito ricas, né? Então, eu quero ler, né? É um poema que eu sempre leio também nas aulas. Brigadão você, Henrique. Obrigadão você, meu querido. É um poema um pouco mais longo, e por ele ser longo eu vou ler as estrofes. As estrofes são longas também. Lembrem-se que estrofe, né, para quem não tem muito traquejo com poesia, pois estrofe não é aquela coisa só fechadinha, bonitinha, né? Se tiver um conjunto de versos imensos e mais 3 ou 4 conjuntos de versos separados, ali é uma estrofe, entende? E esse poema realmente eu acho, esse que eu vou ler agora, eu acho um dos grandes poemas do Augusto Frederico Schmidt, que chama-se São Ruídos de Orações, né? Então vocês vão ver que o verso aqui muitas vezes é inteiriço, parece que não respira, pá, 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 pá. É aquela salmodia que eu falei no início, né? É o verso livre longo. Então eu vou ler pedaço a pedaço, se for para comentar, comento, se não, eu toco o barco, ok? Então vamos lá. São ruídos de orações.
Talvez sons de vozes que estão cantando nos mares, são ruído de asas noturnas caindo sobre os campos. São as vozes dos que estiveram nas igrejas e estão desaparecendo sob as lajes das velhas cidades. São choros imemoriais, soterradas vozes recém-nascidas do quieto silêncio da terra. Essa é a primeira estrofe. Veja que eu acho que eu comecei a falar as imagens e palavras utilizadas pelo lirismo de todos os tempos e acabei não dizendo, explicando um pouco mais. Veja aqui que eu falei, né? Ele fala de orações, ruídos, mares, campos, vozes, né? Lajes, cidades, terra, silêncio. Então, igrejas, vejam que são palavras que nós encontramos na poesia de todas as épocas. Né? Aquela observação que o poeta faz, o homem faz, a mulher faz ao seu redor, né? Então ela vai encontrar primeiro, lembrando aqui, só para termos uma ideia, um resumo muito geral, mas uma ideia muito rápida também, se pegarmos a poesia lírica grega até os dias atuais. A poesia lírica grega ali em 500 anos antes de Cristo até os dias atuais. Então aí são mais de o quê? Mais de 2.500 anos de poesia. E aí, ao longo dessa história toda aí, desses milênios, né, vocês vão encontrar essas palavras que vão sempre aparecer, porque as pessoas olham ao redor e encontram. Né? O homem, a partir de um determinado momento da história humana, começou a viver em cidades, viu fontes, viu planícies, viu morros, viu montanhas, flores, pessoas, né, animais. Então essas palavras vão se repetir ao longo da história humana. E aqui ele vai citar também, não nesse poema, mas em outros, ele fala do apito, né, o apito do trem. Aí, claro, que entrou na paisagem o trem de ferro, a partir da Revolução Industrial. Então, ele começa, mesmo a partir da Revolução Industrial, essa imagem se torna também lugar comum a partir de lá para cá. Entende? Então, espero que vocês não tenham perdido a primeira estrofe, vamos para a segunda. É possível que só eu, o debruçado sobre o sono imóvel, esteja pressentindo a coluna de sons que, atravessando os limites do tempo e a diferença dos espaços, se encaminha ao meu encontro. Só eu, o tímido, estou sentindo a vibração ainda vaga, mas positivamente em crescendo. Que me querem estas vozes? Por que não se dirigem a outro mais silencioso do que eu, mais quieto e livre do que eu? Que me querem estas plangentes vozes de amor e de esperança? Estas não aplacadas vozes de sede e de paixão. Que me querem estes sons que o vento gelado da morte conduz para o meu peito? São variações humanas, são humanos os sentimentos de que estas vozes são as expressões pungentes e terríveis. Então veja, ele está no centro da noite, abre uma janela, que a próxima estrofe vai falar disso, e ele capta toda a história humana. Isso é fantástico na poesia. Esse resumo, quase que, digamos assim, delirante, do que ela pode resumir o máximo que ela puder. Então ele está escutando as vozes de toda a história humana até o momento que ele escreve o poema. Como eu não olhei a data do livro que foi publicado, deixa eu olhar aqui para falar para vocês, em 1940, e do livro Estrela Solitária, 1940. Então veja, nesse momento ele deve ter escrito o poema um pouco antes, 1 ano, 2 anos antes. Aqui, naquele momento da história humana, ele, o poeta, se abre a perceber tudo o que foi vivido. Tudo. Todos os humanos que apareceram na face da Terra. Parece exagerado falar, mas é exagerado e ele faz isso. Veja a próxima estrofe. A próxima estrofe eu acho assim de arrepiar. Abro as janelas e recebo as luzes da cidade na solenidade noturna. Aqui é a parte que eu acho mais fantástica do poema. Penso nos mortos de todos os tempos, nos heróis esquecidos, nos náufragos, nos soldados de todos os tempos. Penso nas massas humanas que tiveram olhos e cujos corações foram rasgados pelos martírios. E rio os corações chagados pelo amor desconhecido. Meu pensamento se dirige para os sepultados nos conventos, para as velhas de chale preto nas janelas, para as noivas enterradas com os ventres intactos e sem fruto,
e para as que transmitiram as vidas em todos os tempos do mundo, as vidas também em seguida apagadas e sem traços. Veja que coisa fantástica. Numa estrofe ele resume que ele está ouvindo ali na noite, né? Ele abriu a janela, no centro da noite ele ouviu todas as vozes humanas que já morreram. É impressionante isso. Eu sempre pensei em fazer um poema desse, quando eu descobri esse poema eu desisti. Falei, não, ele já fez, já está bom. É bom que alguém tenha feito, né? Porque ele realmente consegue uma síntese. O pessoal fala muito do derramamento da poesia de August Friedrich Schmidt, e aqui ele consegue essa síntese que é assustadora, né? Imaginemos, por exemplo, para pensarmos um pouquinho como poeta, imaginemos que a faixa que nós, os vivos, nós que estamos hoje vivos no mundo inteiro, né? É muita gente no mundo todo, de várias raças, várias cores, várias línguas e várias idades, vários status sociais, enfim, né? Agora, essa faixa é minúscula em relação a todo o passado humano. E é de todo esse passado humano que o poeta acabou de falar, né? Por isso que ele diz, penso nos mortos de todos os tempos. É claro que é uma figura de linguagem. O homem não tem essa capacidade de pensar em tudo isso, mas ele tem aquele fulguramento, né? O insight do lirismo dá essa capacidade. Às vezes a gente tem esse susto, né? É o que eu chamo de sentimento do tempo, né? Que já os poetas fizeram isso muitas e muitas vezes. Mas seguindo para a próxima estrofe, né? Aqui ele falou na estrofe anterior, ele falou que escutou todas. Agora ele vai indagar, né? Para que se ergueram do silêncio da terra e do nada dos leitos exaltados pelo amor inconsciente e dos túmulos do amor essas vidas destinadas à desaparição? Por que se formaram, meu Deus, esses corações do ignorado mistério das gestações? E esses corações em que a vida se perpetuou no sofrimento e no desespero? Porque a matéria adquiriu chama. Apenas para que os ventres clamassem, para que os limites maltratassem as imaginações desgraçadas? Porque se ergueram do imponderável desejo as formas delicadas e belas, as louras cabeças e os rostos de lírios que a mão da morte crestou. Porque se abismaram na terra primitiva e brutal os grandes olhos divinos que choraram um dia, que se encheram das harmonias do céu, que assistiram às graves tristezas do crepúsculo e o canto triunfal de sangue roxo das auroras misteriosas. Porque os braços se agarraram ao mundo para o balanço das marchas recônditas. Se todos os seres seriam obrigados ao naufrágio no longo rio da morte. E se lá ele afirma que está ouvindo, nessa estrofe ele indaga por que tudo isso aconteceu. Se o poema terminasse aqui, ficaria aquela coisa quase que de desesperança e de pergunta ingênua, porque assim, se alguém diz por que a matéria adquiriu chama, né, é porque a pessoa não meditou muito sobre a questão de estarmos vivos, né? Aquela pergunta filosófica que eu repito sempre em todo lugar que eu vou, que é: por que antes o ser e não antes o nada? Porque as coisas existem, porque o mundo apareceu, que é a pergunta filosófica por excelência, né? Só que o poema não termina aí. Tem um asterisco, realmente tem um asterisco, e aí tem como uma coda, ou seja, um finalzinho, né, que repete o início. Coda em música é isso, retornar ao início, né? Então, ele diz no final, na última estrofe, que é curtíssima. Todas as vozes que me chegaram falaram assim, nessas inquietas perguntas. E nada mais foi possível ouvir, porque meu coração silenciou de súbito e as luzes que nele se continham se apagaram. Aqui a gente tem a sensação, por exemplo, que o poeta teve uma iluminação mesmo, percebeu tudo isso, jogou tudo no papel, né? E as vozes no final interromperam a sua comunicação, né? Ele escutou isso, é como se ele sentisse, e aí ele fecha. Se ele continuasse, como falei, o poema aparecesse, parasse ali, antes do asterisco, o que aconteceria? Ficaria um poema pessimista, né? De desespero ingênuo até. Mas não, isso não é o poeta que está perguntando, né? O eu lírico aqui
passa porque são as vozes de todos os tempos, né? Por isso que ele diz, todas as vozes que me chegaram falaram assim, são as vozes perguntando, né? Então veja que é um belíssimo poema, eu espero que tenha ficado claro o poema das minhas interrupções, né? E agora eu tomo um pouco de água, porque eu me empolguei, que esse poema realmente é empolgante. Esse poema, esse verso longo, caudaloso, ele praticamente começa no Ocidente com Rimbaud, com as iluminações, Estadia no Inferno, porque ali Rimbaud, Jean Arthur Rimbaud, é um grande poeta, um gênio da poesia, um caso único na poesia ocidental, eu acredito na poesia do mundo, né? Que para de escrever com 19 anos, é um gênio de ponta a ponta, né? E um sujeito que morre com 36 e para de escrever com 19 anos, vocês imaginam então, né? Então aquele é o escolhido pelas musas, aqui esse realmente foi escolhido pelas musas, ele escreve, deixa uma obra-prima, né, uns 3 ou 4 títulos só, com as suas cartas depois, que mais ou menos pode ajudar na compreensão da obra, mas a obra de Rimbaud muda, né, muda completamente, influencia completamente a poesia no Ocidente e no Oriente, tudo, né? Aqui a Ana Maria está perguntando se eu poderia ler o poema todo. Eu vou fazer o seguinte, Ana Maria, eu vou ler no final, tudo bem? Eu vou ler mais um inteiro, curtinho agora, e aí eu vou, no final, antes de terminar, eu peço que vocês permaneçam, por favor, né? E eu leio todo, sem interrupção, tudo bem? Mas aí, depois de Rimbaud, outros vieram, mas ali o Rimbaud é esse marco da poesia, da imagem livre, realmente, e do verso mais longo, né? Quem começa, mais no Ocidente também, quem é um dos grandes percussores do verso livre, da salmodia, é o grande poeta norte-americano Walt Whitman, né? Esse também, que tem várias traduções no Brasil, Folhas de Relva, né? Folhas de Erva, enfim, tem várias traduções. Ele foi escrevendo esse livro ao longo da vida e só ficou conhecido, mas o livro é grande. Mas a influência maior de Augusto Frederico Schmitt vem de Rimbaud e vem de mais 2 poetas, que um deles é esse aqui, Paul Claudel, né? Aí vocês estão vendo um dos livrinhos dele, que é As 5 Grandes Odes, no meu francês de baiano, Cinq Grandes Odes, né? La Cantata Trois Voix, né? A cantata Três Vozes, e aqui vocês vão ver que o poema, veja como os poemas, a mancha na página, o poema é todo derramado como, tá vendo? Longo, cantante, ladainha, exatamente assim. E o outro poeta, que ele influenciou muito o Augusto Frederico Schmitt, foi o Charles Péguy. O Paul Claudel, eu botei uma colinha aqui, 1868 nascimento e morte em 1955. E o Charles Péguy, 1873 e 1914. Né? O Péguy foi católico, se converteu um pouquinho mais tarde e morre na Primeira Guerra. Ele tinha patente, né, dentro do exército francês e morreu lá. Aqui, o Cláudio está dizendo também, os poemas amorosos dedicados a Ieda, esposa dele, são muito tocantes e bons. Muito certo, exatamente. Tem até uma fundação com o nome da esposa. Mas o Charles Péguy, eu quero falar para vocês só rapidamente aqui. Eu estou traduzindo longamente, muito devagar, como um bom baiano que eu sou. É a obra-prima de Charles Péguy, que é Eva, né? Eva. E Eve, né? Eva foi publicado em 1913, né? um ano antes dele morrer, e é mais longo mesmo, são mais de 4.000 versos, todos os versos numa forma poética, num metro poético chamado alexandrino, que é um verso que dá muito bem na língua francesa, e é uma dor de cabeça para adaptar no português, né? E o poema é longo mesmo, é um poema só, imenso, com mais de 4.000 versos. É considerado pela crítica, esse poema, Eva, é considerado, de Charles Péguy, é considerado a grande epopeia da cristandade no século XX, né? Porque vocês imaginam mais de 4.000 versos.
Eu só vou ler, eu fiz estou traduzindo, então estou colocando realmente com métrica e rima, dá um trabalho muito grande, mas é aquela coisa, ninguém pediu para eu traduzir, né? Eu traduzo porque eu quero, né? Então tem que reclamar. Então, o poema começa assim, Jesus fala. Lembra que o título é Eva e Jesus é Jesus falando esses mais de 4.000 versos. É impressionante isso. Jesus fala, né? Parece uma abertura de teatro, né? E ele diz o seguinte, eu vou ler só uma partezinha mesmo, gente, só uma partezinha, uma das partes, né? Do início, Jesus falando a Eva, né? E para bem medir a força original e para pôr seus passos nos tenros tapetes, e esses dois lindos pés em seu próprio tapete, a fim de saudar sua lentidão real. Como a jovem gazela em levo animal, e que faz e desfaz o seu traçado errante, galopando e trotando o seu giro interrompe, a fim de celebrar tal raça temporal. E as cabriolas do bode da corça o bailar, juntando e desjuntando o seu ágil roldão, e adestrados num golpe no imenso limiar, a fim de contemplar a terra em amplidão. Todos os industriais tecelões sem repouso, fiando e desfiando o novelo e seu nó, e na dourada areia do mar nebuloso, 7 pregos em cruz cortam a ursa maior. E os inventores todos e essas bordadeiras, da teia de seus passos bordam a própria tela. Belos agrimensores entre remendeiros esmaltavam seus vasos frente às cidadelas. Aí é só iniciozinho, né, para mostrar a vocês o que é esse gigante da poesia em língua francesa, que é o Charles Péguy, que eu estou aí apanhando para botar em português. Bem, Cláudio falou dos poemas, a Ieda, né? Mas eu separei aqui que é considerado um dos mais bem resolvidos poemas. A crítica considera um dos mais bem resolvidos poemas, um poema curto, da obra caudalosa do Augusto Friedrich Schmidt, que chama-se Poema, simplesmente. Né? É tanto que ele sabia tanto dessa repetição, até mesmo da crítica negativa, ele sabia tudo isso. Que o poema é considerado um dos últimos poemas dele, ele diz o seguinte, né? Que ele vai escrever o último poema, ele quer que o último poema será simples e modesto, como se fosse um dos muitos da longa série Inútil, que é da própria obra dele. Claro que Inútil aí não é questão de jogar fora, né? Mas é até uma chave de leitura para a obra, né? Vê-la nesse todo, não se incomodar muito com as repetições, com os paralelismos, né? As mesmas palavras. Você veja que eu li aí, os poemas que eu li não tem palavra difícil, né? Um aqui plangente é uma coisa menos usual, mas não é um problema, né? Então agora poema. Esse poema, bom, vou ler o poema e depois a gente comenta. Poema. Era um grande pássaro. As asas estavam em cruz, abertas para os céus. A morte, súbita, o teria precipitado nas areias molhadas. Estaria de viagem, em demanda de outros céus mais frios. Era um grande pássaro, que a morte asperamente dominara. Era um grande e escuro pássaro, que o gelado e repentino vento sufocara. Chovia na hora em que o contemplei. Era alguma coisa de trágico, tão escuro e tão misterioso naquele ermo. Era alguma coisa de trágico. As asas que os azuis queimaram pareciam uma cruz aberta no úmido areal. O grande bico aberto guardava um grito perdido e terrível. Veja que tudo aqui se torna símbolo, né? Tudo é símbolo. Né? Aqui tem o poema do trágico, aqui é a tragicidade, né? Todinha. Né? Ele está dizendo o pássaro como liberdade, como voo, né? Como canto, né? Como louvação da própria vida, está morto. E não por acaso, né? O final do poema, onde esse pássaro está em cruz aberta, as asas como em cruz, e o grande bico aberto guardava um grito perdido e terrível.
o interdito, né? O pássaro que não foi capaz de dizer, de cantar e de soltar esse grito. Então veja aqui que é um poema da tragicidade da morte, né? É um poema duro, na verdade, mas a plasticidade dele, a composição é maravilhosa, né? E como estamos caminhando para o final, né? Eu vou reler o poema num todo. Olha, ainda dá tempo de ler mais um poeminha, eu vou ler. Agora eu vou ler um poema tranquilo, chama-se Serenidade. Então vocês vão percebendo aí que a poesia de Augusto Frederico Schmidt é toda espiritualizada. Ela é diáfana, levíssima, né, na sua composição, apesar dessa melancolia que perpassa, né, vai perpassando todo o poema. Todos os poemas têm essa melancolia, sabe? Mesmo quando ele fala de coisas boas, né? E aqui, por exemplo, Serenidade. Aí eu volto e vou reler o poema São Ruídos e Orações, né? Serenidade. O dia amanheceu de um azul muito límpido. Ontem ainda chovia e só o ruído da chuva enchia monótono o longo silêncio. Hoje, porém, no céu claro voam passarinhos. Uma grande calma se estendeu sobre todos os seres. Esse verso é fantástico, né? Vou repetir. Uma grande calma se estendeu sobre todos os seres. Diviso da janela do meu quarto a mancha verde de uma montanha. As árvores se enfileiram verdes também ao longo da rua. Com a paisagem serena, meu espírito serenou também. Não mais as trevas, nem mais a amarga consciência da minha inutilidade me enche de solidão e desamparo o coração. Todos os meus desesperos diminuíram. Sinto-me capaz de amar com uma grande humildade o ambiente de incompreensão que me cerca. Sinto-me capaz de ser feliz na calma obscura. No céu, de um azul muito límpido, voam passarinhos. É realmente uma serenidade completa, né? Inteira. Veja que é uma serenidade que tem uma relação profunda do ser enquanto ser, das coisas em torno e do ser do poeta. Há um encontro perfeito e uma harmonia entre, digamos assim, o ser que eu estou falando, a geografia, as coisas do entorno do poeta e sua alma, né? Ana Maria está dizendo aqui, lindo poema, é belíssimo mesmo, né? Então, por isso que ele diz, uma grande calma se estendeu sobre todos os seres, né? E aqui, na verdade, é como se a paz de Deus, literalmente, entrasse no coração do poeta e nas coisas, né? Como ele diz, né? Sinto-me capaz de amar com uma grande humildade o ambiente de incompreensão que me cerca, né? Aí o poeta subiu uma nota, né? Do seu próprio ser. Mas agora, caminhando para o fim, eu volto e vou ler o poema reler o poema São Ruídos de Orações. Então, vou ler de uma tacada só e não vou parar, sabe? Não é que eu vou ler correndo, é que eu não vou fazer comentários. O da Célia Cruz, né, está dizendo que poema maravilhoso. Boa noite, Célia, é um poema lindo mesmo, né? Que bom que vocês estão gostando do Augusto Frederico Schmidt, que é um grande poeta, hoje um pouco esquecido, digamos assim, que vale a pena, muito, muito a pena ser lido e relido, né? Então vamos ao São Ruídos de Orações. São ruídos de orações. Talvez sons de vozes que estão cantando nos mares. São ruídos de asas noturnas caindo sobre os campos. São as vozes dos que estiveram nas igrejas e estão desaparecendo sob as lajes das velhas cidades. São choros imemoriais. Soterradas vozes recém-vindas do quieto silêncio da terra. É possível que só eu, o debruçado sobre o sono imóvel, esteja pressentindo a coluna de sons que, atravessando os limites do tempo e a diferença dos espaços, se encaminha ao meu encontro. Só eu, o tímido, estou sentindo a vibração ainda vaga, mas positivamente em crescendo. Que me querem estas vozes? Por que não se dirigem a outro mais silencioso do que eu, mais quieto e livre do que eu?
Que me querem estas plangentes vozes de amor e de esperança? Estas não aplacadas vozes de sede e de paixão? Que me querem estes sons que o vento gelado da morte conduz para o meu peito? São variações humanas. São humanos os sentimentos que estas vozes são as expressões pungentes e terríveis. Abro as janelas e recebo as luzes da cidade na solenidade noturna. Penso nos mortos de todos os tempos, nos heróis esquecidos, nos náufragos, nos soldados de todos os tempos. Penso nas massas humanas que tiveram olhos e cujos corações foram rasgados pelos martírios. E rio os corações chagados pelo amor desconhecido. Meu pensamento se dirige para os sepultados nos conventos, para as velhas de chale preto nas janelas, para as noivas enterradas com os ventres intactos e sem fruto, e para as que transmitiram as vidas em todos os tempos do mundo, as vidas também em seguida apagadas e sem traços. Para que se ergueram do silêncio da terra e do nada dos leitos, exaltados pelo amor inconsciente, e dos túmulos do amor, essas vidas destinadas à desaparição. Por que se formaram, meu Deus, esses corações do ignorado mistério das gestações? E esses corações em que a vida se perpetuou no sofrimento e no desespero? Por que a matéria adquiriu chama? Apenas para que os ventres clamassem, para que os limites maltratassem as imaginações desgraçadas? Porque se ergueram do imponderável desejo as formas delicadas e belas, as louras cabeças e os rostos de lírios que a mão da morte crestou? Porque se abismaram na terra primitiva e brutal os grandes olhos divinos que choraram um dia, que se encheram das harmonias do céu, que assistiram às graves tristezas do crepúsculo e ao canto triunfal de sangue roxo das auroras misteriosas? Porque os braços se agarraram ao mundo para o balanço das marchas recônditas? Se todos os seres seriam obrigados ao naufrágio no longo rio da morte? Todas as vozes que me chegaram falaram assim, nessas inquietas perguntas. E nada mais foi possível ouvir. E nada mais foi possível ouvir, porque meu coração silenciou de súbito e as luzes que nele se continham se apagaram. Perdoe por chorar, eu sou chorão, gente. O poema é muito forte. Então é isso. Ai, que poema, hein? Eu tinha que me emocionar no final, não tem jeito, né? Eu sou um chorão mesmo. Então veja que tem tem uma gravidade muito grande nos poemas dele, né? Tudo é muito grave, né? Muito solene. E é tudo assim, né? É um poeta realmente que a obra dele vai na contramão mesmo da poesia feita naquele momento, né? Ele morre em 65, como eu falei, né? Então você veja a diferença dos poetas, por exemplo, de 22, né? Os poetas do poema Piada, né? A poesia de Augusto Friedrich Schmidt, né? Vai naquela vertente ali da poesia neossimbolista falado, mas a neossimbolista é uma forma negativa de querer desmerecer a grande poesia dele, mas tem ali um Tássio da Silveira, tudo ali na mesma, mais ou menos na mesma época, Cecília Meirelles, né? Um pouco depois, que eu quero ler a poesia dele aqui para vocês, está até aqui, separada, né?
Eu vou preparar um materialzinho, né, que é o Alfonso de Guimarães Filho, né, com esse título maravilhoso, Só a Noite é que anoitece. Que amanhece, só a noite é que amanhece, perdoe. Então, vê que ele vai eles todos andam pela margem disso tudo que se ficou mais conhecido na poesia brasileira, né? Então, a Ana Maria está dizendo aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, Ana Maria, muito obrigado, né? Alex está dizendo aqui que o poeta se emociona diante de outro poeta. É isso mesmo, amor. E a Célia está super reflexiva, ótimo. É uma poesia que leva à meditação, né? É a poesia que leva à meditação. Então, mais uma vez, oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu peço a vocês que divulguem o máximo que vocês puderem, compartilhem o perfil do oratório. Se puderem, né, se inscrevam lá no canal do YouTube, Oratório Virtual TV. Temos também o site é o oratoriovirtual.org, né? No oratoriovirtual.org, que é o site, vocês vão encontrar também o link da rádio Oratório Virtual, a rádio online, né? E temos aí um material incrível, né, com muita gente contribuindo, é uma equipe muito bacana e fazemos isso tudo para a propagação da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fiquem com Deus, tenham uma santa semana e tudo de bom. Esqueci, muito obrigado, né? Muitíssimo obrigado por acompanharem aqui a live eu falando do Augusto Frederico Schmidt. Fiquem com Deus. Até mais e rezem sempre.